Quando a gente pensa em culinária amazônica, o que vem na cabeça? Imagino que, para muita gente, seja aquela ideia de sabores, sabe, puros, intocados, receitas que parecem ter saído direto da floresta para a mesa. É mais ou menos por aí, certo? Essa é a imagem que ficou no imaginário popular. E olha, essa imagem aqui captura essa ideia perfeitamente. É a pintura Amassadora de Açaí, de Andrelino Cotta. A gente vê a tradição, o trabalho manual, as raízes bem autênticas, indígenas, da cozinha da região. É uma cena bem forte, né? Mas, e se a história por trás desses sabores for, na verdade, bem mais complexa? Mais conectada com o resto do mundo do que a gente imagina? E se essa ideia de pureza for, no fundo, um mito? Para investigar isso, a gente vai fazer uma viagem no tempo. O nosso destino? Belém do Pará. Ali entre o finzinho do século XIX e a metade do século XX. Um período, olha, de muita, mas muita mudança. Naquela época, comer fora em Belém era ver uma cidade de contrastes absurdos. De um lado você tinha o grande hotel, todo luxuoso para as famílias importantes, servindo cozinha francesa, serviço à la carte. E do outro, os botequins, que era o espaço dos trabalhadores, do povo. Ali o que reinava era o açaí e a comida local, tudo isso no meio de jogos, música e como os jornais descreviam, uma gritaria extraordinária. Eram dois mundos. Pois é, os botequins eram o coração da vida popular. Lugares onde a vida simplesmente acontecia, sabe? De forma bem barulhenta, sem filtro nenhum. Um universo totalmente diferente do requinte e da etiqueta dos grandes restaurantes chiques. Mas é aqui que a nossa história começa a dar uma virada surpreendente. Porque quando a gente olha os anúncios de jornal, os cardápios da época, a gente descobre que o paladar de Belém não era nem um pouco isolado. Dá uma olhada no que era vendido e consumido por lá. Enlatados dos Estados Unidos, aspargos vindos da Alemanha, manteiga da Dinamarca, picles ingleses, vinhos portugueses, peras da Califórnia. Belém era um porto super movimentado, um verdadeiro centro de comércio global. E, claro, a comida refletia isso na hora. E não eram só os ingredientes, não. Isso aqui é o menu de um banquete de 1917. Repara só nos nomes: potage, poulet à marengo, charlotte russe. O cardápio era todo em francês. A elite de Belém não só comprava produtos importados, como também adotava os padrões, a língua, tudo da alta gastronomia da Europa. E essa influência não se limitou à Europa. Se a gente avançar um pouco no tempo para 1950, aquele mesmo grande hotel dos pratos franceses agora anunciava, todo orgulhoso, o waffle americano e o sanduíche à hamburguesa. A influência dos Estados Unidos já estava chegando com tudo na cultura e, claro, na comida. Certo. Então, como é que a gente junta essas duas imagens? O açaí puro de um lado e o champanhe francês e o waffle do outro. A resposta está num conceito que basicamente redefine tudo. É que a verdadeira identidade da cozinha amazônica, na verdade, não está no isolamento, está na mistura. É o que a gente chama de cozinha mestiça. Uma culinária que nasce do encontro, da fusão de ingredientes locais com técnicas e sabores que vieram do mundo todo. O principal ingrediente dela é a troca cultural. Para ver como isso funciona na prática, vamos pegar um prato que é um clássico, o pato no tucupi. A base dele é totalmente indígena, não tem dúvida. O pato e o tucupi são da Amazônia. Só que o jeito de preparar o pato, em 2 etapas de cozimento, é uma técnica clássica europeia. E qual o resultado? Um prato completamente novo, único. Uma criação mestiça, que é o símbolo perfeito dessa fusão. E essa troca cultural não era pouca coisa, não. Os números mostram a dimensão disso. Em 1898, mais da metade de todo o comércio de Belém com o exterior era com a Grã-Bretanha. Logo depois vinham os Estados Unidos e a França. Ou seja, a cidade estava totalmente conectada com a economia global. Ok, então, por que essa história toda sobre comida realmente importa? O que ela nos diz no fim das contas? Ela nos diz que a comida de Belém, e talvez toda a culinária no geral, não é uma foto antiga, uma relíquia congelada no tempo. Muito pelo contrário, ela é um documento histórico vivo. Cada prato é um registro de séculos de comércio, de migração, de conexões culturais riquíssimas. No final das contas, a comida que a gente come nunca é só comida, né? É história, é intercâmbio, é uma identidade que está sempre se transformando. Fica a reflexão. Da próxima vez que a gente olhar para o nosso prato, seja ele qual for, vale se perguntar que história fascinante ele está contando.